E gostamos nas novelas de uma coisa engraçada, que é a valorização das paisagens e das pessoas de Portugal. Claro. Porquê? Porque uma parte de nós são tradicionalistas e, consequentemente, temos muito orgulho no nosso passado, nas histórias e nas nossas tradições. Portanto, gostamos nas novelas que hajam lá essas paisagens, hajam essas localidades. Mas também gostamos de novelas com portugueses pelo mundo. De preferência combinando as duas coisas, a tradição e a história, e simultaneamente novas paisagens. Estas novas paisagens resultam de uma tendência recente, que é o mundo cresceu aos olhos dos portugueses. Cresceu por ação da própria televisão, mas não só, porque jovens emigraram lá para fora e o conceito de imigração hoje é diferente daquela que testemunhámos nos anos 60 e 70. Ou seja, estão a ir lá para fora, dão-se bem, são respeitados. E aquilo, afinal, estas coisas que vocês veem aqui, entre aspas, são statements de pessoas no Focus Group, dizem aquilo não é tão longe nem é tão complicado. Gosto tanto de ver programas com coisas lá fora. Portanto, a melhor forma de uma novela é combinar as duas coisas. Tradição com coisas lá fora. As novelas continuam a encantar os portugueses e os jovens adultos retomam o contacto com a forma tradicional de televisão para o consumo de conteúdos após um período de afinidade com os screens. As palavras são de António Gomes, diretor do GFK, um dos oradores convidados do 4º Encontro de Produtores Independentes de Televisão, organizado pela APIT. Vocês não acreditam, mas é verdade. Mas interessa-me por polo aquático. E esta? E vocês dizem, boring, não estou para estar a ouvi-lo. Mas se eu disser que no polo aquático existe uma parceria estratégica entre o Sporting e o Benfica, o que é que vocês dizem? Isso é capaz de ser giro, só para chatear o Vieira ou o Bruno. Ou seja, o que é que se sobrepõe a Clubite ou o futebol? Na verdade, as duas coisas estão interrelacionadas e têm um peso fortíssimo nas opções e nos interesses manifestados por parte dos portugueses. A novela é um produto enraizado, é um produto que faz parte da tradição dos portugueses e, desde logo, a novela dá às pessoas algo que as pessoas procuram. E o que é que as pessoas procuram? Procuram conhecimento, e têm-no, QB, a novela permite às pessoas ficarem a saber de alguma coisa, mas, sobretudo, para além disso, é o bem-estar. Ou seja, bem-estar que se traduz por ver uma coisa que é bem feita, tem uma história, mexe com as nossas emoções, identificamos-nos com as personagens, há sempre um underdog, há sempre alguém que queremos que triunfe na sua paixão, na sua realização profissional. A televisão é um bocadinho isto. Claro que é também uma fonte de informação e por isso, como eu referi, nós gostamos de estar informados. Ou seja, é um espaço, um território onde nós, através dos jornais, ou seja, através dos momentos de notícias, ficamos a saber o que acontece no mundo. E, simultaneamente, estamos a mudar. Na verdade, mais ou menos, continuamos a ser um povo que gosta de dizer mal por mal, é coscolheiro e desconfiado, mas estamos a viver uma fase gira, a fase do sucesso. Porquê? Porque temos a noção de que o sucesso afinal é possível. E pegando numa palavra que o João Pedro disse hoje de manhã, que é o nosso fado, é que mesmo o sucesso tem que ter sempre este tipo de marca lusitana. Ou seja, tem que ter sempre um fado por trás, qualquer coisa que não correu bem. O Ricardinho aleijou-se como o Ronaldo e então... Porque nós temos uma coisa engraçada que é, nós não sabemos ser bem-sucedidos. Nós temos medo de dizer... O treinador de futsal dizia, eu quero ir ao pódio. Não dizia, eu quero, há uma cor de medalha que eu quero. Mas aquilo parecia mal, porque se ele dissesse qual era a cor da medalha, dava azar. Ia logo correr mal. Então só dizia, o pódio é onde eu quero chegar. Nós temos esse receio. O sociólogo de formação e desde há muito ligado às áreas de estudo de mercado e marketing estratégico, falou sobre o consumo audiovisual em Portugal e, neste sentido, o que procuram os portugueses. Queremos ver um conteúdo audiovisual por definição que nos dá prazer. E esse prazer pode ser porque aprendemos a fazer um prato que queremos cozinhar no fim de semana, mas também pode ser compreender ou estar mais a par de uma mudança ou de uma transformação qualquer que ocorre na sociedade, ou então tão somente deliciarmos com a ficção, quer seja portuguesa, preferencialmente portuguesa, quer seja com ficção de outras geografias. Ficção porquê? Porque traz tudo isso que procuramos, ou são mais policiais, ou são mais paixão, enfim, é um bocadinho isso. Ou seja, durante aquelas horas que nos dedicamos a ver televisão, sair de lá com um bom sentimento. Perguntar-me-ão, mas António, o que é cada uma dessas coisas? Bom, o TV Lovers, o nome diz tudo, são pessoas que adoram televisão. A televisão é o seu principal meio de entretenimento e, consequentemente, consideram-se quase especialistas neste tipo de formato. Segundo o especialista, a televisão continua a liderar o consumo audiovisual no nosso país.
Depois temos outros segmentos, como, por exemplo, a TV Ambient Sound, ou seja, a televisão é uma companhia. O que nós constatamos, ou que se constata hoje, é que, havendo uma fase da vida onde, hipoteticamente, a televisão tem uma menor presença, nos mais velhos, isto é, aqueles que estão a começar, os young adults, os jovens adultos, eles ou retomam ou iniciam uma relação com a televisão. E a televisão, nesse conceito que disse há pouco, que é o conceito mais tradicional. Portanto, é como se, na próprio da juventude, se fez uma série de disparates e depois, quando se cresce, quer-se estabelecer família, ter filhos, ter uma casa e carro e, de repente, também vê televisão. E voltam, não é voltam, alguns deles começam a ver televisão como nunca tinham visto anteriormente. Estes eventos, tal como tudo aquilo que fazemos na APIT, são pensados para vocês. Faço sempre o exercício de pensar o que é que os associados quererão ouvir, o que é que lhes interessa ouvir, o que é que lhes pode ajudar no seu dia-a-dia. Por isso, obrigada a todos e começo sempre por vocês, por estarem aqui hoje. A propósito e em jeito de balanço, a presidente da APIT destacou estes dados transmitidos no evento que permitiram conhecer melhor o consumidor. Destacou ainda os novos incentivos e a eventual entrada dos operadores de cabo no mercado de produção. Desde logo que vamos ter um audiovisual está em crescimento. Vamos ter incentivos, novos incentivos que foram aqui apresentados pelo Instituto de Cinema e Audiovisual, muito interessantes, incentivos que têm a ver com a promoção do país e com o vir produzir a Portugal, promover o país em si e promover ao mesmo tempo a nossa produção e potenciar e dinamizar a nossa produção, porque quem virá cá terá que usar ou deverá usar os nossos talentos e isso vai de facto, estou convencida que dar um input muito importante. Depois também percebemos aqui, junto dos operadores, que há alguma resistência dos operadores de cabo a produzirem conteúdos, não é um métier deles, por enquanto, mas que já põem a dúvida, já tem um ponto de interrogação se será assim para sempre ou não. Criar em Portugal um setor de produção dinâmico, independente, inovador, diversificado, com capacidade para capitalizar o talento nacional significativo que temos nas áreas culturais, criativas e tecnológicas, com obras de referência, marcadas pela inovação ao nível do formato, do rácio preço-qualidade, onde conseguimos de facto ser muito competitivos, e pelo alcance social, obras presentes nas principais plataformas de distribuição de conteúdos audiovisuais, nacionais e internacionais. Susana Gato falou também do estudo APIT, Plano Legislativo e Regulatório Português para o Audiovisual, apresentado pelos consultores Germano Rodrigues e António Frada. Aqui a tentar criar mercado para consultoria necessariamente, mas na pertinência de se continuar a apostar no desenvolvimento de estudos que nos permitam conhecer bem aquilo que são as características da procura em Portugal, das mudanças que estão a ocorrer e do benchmarking e de referenciais relevantes do ponto de vista internacional, que nos ajudem precisamente a ajustar melhor a nossa oferta àquilo que é a procura internacional. O estudo foi, no fundo, a materialização do primeiro que tínhamos feito sobre a produção de conteúdos audiovisuais em Portugal. Materializando como? Com a parte legislativa que é necessária alterar para que o audiovisual de facto se torne uma indústria. Portanto, o que fizemos foi apresentar uma série de recomendações específicas de alteração de lei. Estamos a falar de alteração em que indicámos os artigos que teriam que ser alterados da lei da televisão, e porque estamos numa ótima oportunidade para fazer, uma vez que a diretiva dos serviços de comunicação audiovisual está a ser revista. Quando essa diretiva é revista, a nossa lei da televisão tem que ser necessariamente alterada. E então nós optámos por nos antecipar e apresentar já uma série de propostas para essa alteração. E qual será então o próximo passo? O próximo passo, pelos vistos, é não estar 2 anos sem realizar este encontro. Parece que vamos realizar um já para o ano.
pelo menos foi o que saiu daqui, e é agora pegar neste estudo que fizemos e fazer aquilo que eu chamo ir às capelinhas. Temos que ir contactar todos os partidos políticos, falar com o Governo, falar com as entidades reguladoras e mostrar-lhes que de facto vale a pena fazer aquelas alterações. A materialização agora regulamentar, legislativa, que propomos aqui, tem claramente estas duas finalidades. Alargar o mercado interno, porque o nosso mercado é muito pequeno, e potenciar o alargamento no exterior, o alargamento pela via da internacionalização. Internacionalização vista nos dois sentidos. Este evento reuniu empresários do setor, profissionais e especialistas com um objetivo muito claro, segundo a dirigente associativa. O objetivo deste encontro era percebermos fundamentalmente em que estado é que nos encontramos no audiovisual nacional. Se houve algum crescimento desde a última vez que aqui tínhamos estado, se houve algum crescimento e fortalecimento do setor ou se estamos mais ou menos estagnados. Percebemos que não, que há de facto umas mudanças muito alavancadas pela RTP e pela aposta na ficção, que fez realmente a diferença, e esse era o nosso foco, que era terminarmos o dia a saber então qual é o estado atual do audiovisual nacional, e eu acho que foi plenamente atingido. Eu diria que nós não estamos em estado de sítio, não estamos seguramente em estado de graça, eventualmente estaremos em estado de emergência. Nós demos um salto quantitativo e qualitativo evidente no que toca à produção de televisão, não apenas na área da ficção, sobretudo na área da ficção, mas também na área do entretenimento na última década e meia, mas a verdade é que estagnamos. Onde é que eu quero chegar? Acho que batemos no teto, estamos a caminhar na passadeira. A nossa cadeia de valor cercou de alguma forma, digamos que o passo seguinte, ou os passos seguintes, e como acho que é consensual, o caminho terá sempre que ser a olhar daqui para fora. Ou seja, aquilo que nós produzimos hoje, independentemente de serem séries com menos espectadores, telenovelas com mais espectadores, ainda bem que o fazemos na medida em que é o que produzimos em português e que é, na verdade, consumido por portugueses em Portugal e não só, felizmente. Mas nós temos muito mais valências do que isto e estamos circunscritos ao nosso território. Eu diria que, ao contrário de algumas opiniões, eu sou partidário da ideia de que a questão da língua do português de Portugal é um problema para esta indústria. O quarto encontro de produtores independentes de televisão teve lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 1 de março de 2018. Aqui há uns anos atrás, cantar em português era quase um sacrilégio. A música ultrapassou o tema, ou procurou ultrapassar o tema, criando conteúdos cantados em inglês. E muitos tiveram sucesso, outros nem por isso. Enfim, agora o português na música voltou a estar na moda, porque acho que é interessante olharmos para estas circunstâncias do ponto de vista social, porque de facto é estranho. O cantar em português está na moda, ganhámos inclusivamente o Festival da Eurovisão, foi uma celebração nacional, um título que procurávamos há muito, como outros, que felizmente agora têm sucedido positivamente.